ei. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai ter aula agora com P6 de estética. Então, sejam bem-vindos aí a assistir a aula. A gente vai ter aula sobre educação ambiental. Que foi, Lu? Então, a Lua veio dar um oi aqui pra vocês. Ela tava dormindo, tá com raiva porque eu tirei ela do cantinho dela. Que foi, minha preta? Então, esperar o resto das meninas entrarem pra gente começar a aula, tá bom? Boa noite, boa noite. Ai, Lulu. Boa noite, Samara, Rosieide, Laninha. Porque tá miando. Então, gente, a gente tinha terminado a aula passada, não foi? Com o vídeo. Tem um gatinho de rua que invadiu aqui em casa e todo dia à noite ele vem aqui e fica aperreando meus gatos. Aí ele tá aqui na porta do estúdio hoje aperreando. Micaela, boa noite, seja bem-vinda. Meninas, desculpa, tá errado aqui. Por favor, Roberta, boa noite. Por favor, coloquem o nome de vocês, tá? Nome e sobrenome, só para eu poder ter uma noção de quem é que tá presente. Por favorzinho. Que às vezes o nickname de vocês não é, né? Eu acho que foi Roberta que colocou no grupo, mas aí eu nem tive tempo de conferir lá quem é quem para colocar aqui na minha lista. Samara Kelly, Roberta Paz. Deixa eu botar aqui. Obrigada, meninas que estão colocando. Vocês estavam em outra aula agora. Enquanto o pessoal tá entrando, vou botando aqui o nome de vocês, tá? Rosieide Lopes. Ingrid. Então, meninas, enquanto eu tô botando aqui o nome de vocês, vou fazer alguns comentários, tá? Como vocês sabem, né, ninguém é... Então, vocês estavam em aula da professora Ana Flávia, né? É importante, meninas, que vocês tenham noção do que é necessário, de que é necessário a gente se resguardar agora, né, da gente ficar em quarentena. Isso é algo importante não apenas para a nossa saúde individual, mas também para todos aqueles que estão em situação de risco, né, para o Covid. Então, idosos, pessoas com problemas respiratórios, cardíacos, renais, entre outras doenças. Então, a gente voltar a trabalhar... Isso, Roberta, obrigada. Vanessa, põe teu nome, sobrenome, por favor. A gente voltar a trabalhar nesse momento, economicamente falando, é bom. Isso é fato, né? Você vai voltar a trabalhar, principalmente quem é autônomo, vai ter seus clientes ali. Mas a gente vai estar colocando em risco a população, tá? Então, a quarentena na Itália, ela foi colocada de lado por um tempo. Então, ignoraram as diretrizes e orientações da Organização Mundial de Saúde,
e eles acharam que não era mais necessário fazer quarentena e as pessoas voltaram para as ruas. E aí a gente tá vendo o caos que tá lá hoje, né? Ontem as pessoas não tinham mais onde colocar os corpos das pessoas mortas. Fizeram uma área, né, uma pista de patinação no gelo, como local para colocar os corpos de tantos mortos que a gente está tendo lá. Então é algo que infelizmente é muito triste, que a tendência é que aumente se nada for feito, se as pessoas não tiverem consciência de que é importante o isolamento agora. Então, no Brasil, se a gente voltar a trabalhar, pessoas que hoje, né, estão trabalhando nos serviços básicos, estão posto de gasolina, farmácia, pet shop, pessoal da área de saúde, supermercados, padarias. Então, querendo ou não, essas pessoas, o fluxo de atendimento deles é menor, né, fazendo com que eles fiquem menos expostos. No momento que todo mundo for para a rua, o serviço de saúde ele vai ficar mais caótico. Por quê? Porque além dos atendimentos que serão necessários devido à Covid, terão os atendimentos diários, né? Por exemplo, acidentes, assassinato, tentativas de assassinato, acidentes domésticos, acidentes de trânsito, entre tantas outras coisas que neste momento estão sendo minimizados porque as pessoas estão mais reclusas, né? Elas estão em quarentena. Então, não existe dinheiro no mundo que pague uma vida. E aí, no momento que a gente estiver se expondo, a gente vai causar, vai permitir que o vírus ele atinja, boa noite, Elaine, outras pessoas e principalmente aquelas pessoas que vão estar em situação de risco. E aí, valeu a pena você voltar a trabalhar e perder sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, né? A que preço a gente está disposto a pagar, né, para realmente ver se tá aí, se a governador A, B tá falando a verdade ou não, tá? Então, eu acho que vale muito mais agora a gente resguardar a saúde, não só da gente, mas dos nossos familiares também. Tá, acho que já deu tempo da turma chegar, tá? Vamos começar a nossa aula. Obrigada, Samara. Então, só. Vamos. Na aula passada, a gente encerrou, né, a aula referente a... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai falar sobre os conceitos e princípios de desenvolvimento sustentável. E hoje a gente vai dar início a mais um assunto, que é a parte de ambientes costeiros e marinhos. Marinhos e costeiros, na verdade, tá? Tô só colocando aqui o nome de vocês. Anaína de Souza. Então, vou continuar aqui. Ai, meu Deus, eu abri a aula errada. Aqui, cadê? Aqui. Pronto. Então, vamos ver hoje impactos ambientais em ecossistemas marinhos e costeiros. Então, seja bem-vinda, Pamela, à aula. Pamela Carneiro. Então, impactos ambientais em ecossistemas marinhos e costeiros. É algo que a gente tem muito comum na nossa sociedade, né? O ano passado a gente inclusive teve um impacto muito grande, que foi aquele vazamento, né, de petróleo que atingiu a costa do Brasil, principalmente o Nordeste.
causando um impacto, né, sem precedentes ali, uma poluição muito grande. Era produto que, ao entrar em contato com a pele, né, a gente era tóxico, né, causava danos. Então, boa noite, socorro. Por favor, quem chegou depois, colocar nome e sobrenome. Obrigada, meninas, por vocês estarem lembrando aí. Então, vamos, né, justamente falar um pouco sobre esses impactos. A gente, né, teve que adiar a nossa aula de campo devido à quarentena, mas quem sabe no final do semestre, né, a gente possa colocar em prática nossa aula, ou então no semestre seguinte vocês sempre vão ser bem-vindas a participarem, tá? Mesmo quem já fosse formar, não tem problema, só ficar de olho quando ou então perguntar quando for ter as aulas. Então, dando continuidade, a gente tem a questão do lixo marinho. Então, Maria do Socorro Barbosa. Então, a gente tem o lixo marinho, que é uma ameaça vasta e crescente para o ambiente marinho e costeiro. Visualizando aqui o nosso mapa mundi, a gente observa que o planeta ele é muito mais um planeta água do que um planeta terra, né? A gente tem uma disponibilidade de água nos oceanos, né? Que se a gente for colocar em relação à superfície da Terra, a gente tem mais água do que os continentes, ilhas ali. Mas mesmo assim, a parte de terra, né, onde nós habitamos, é suficiente para fazer com que a falta de consciência permita a poluição do oceano inteiro. Infelizmente. Depois a gente vai ter uma aula sobre a questão dos ambientes tussícolas, tá, gente? São ambientes de água doce, então os rios, lagos, entre outros. Mas a gente vai começar aqui com a parte do lixo marinho, tá bom? Então, observem aqui no mapa que a gente não tem uma barreira física, tá? Então, a gente não tem, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente não tem um muro que vai impedir que os oceanos eles se comuniquem, que o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico se comuniquem. Não tem uma barreira física, né? Então eles vão poder se comunicar, assim como a gente vai ter com o Oceano Índico, assim como a gente vai ter com todos, né? Com toda a faixa de água que a gente tem no nosso planeta, tá? Então é importante que a gente tenha conhecimento de que não existe essa questão de o que acontece aqui vai ficar só aqui. Não, os oceanos eles possuem correntes marinhas que permitem que esse lixo que esteja sendo produzido, né, em alguma área e seja jogado ali no oceano, que ele vá para áreas que tenham quilômetros de distância dele. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente diz que resíduos sólidos são os materiais, substâncias, objetos ou bens descartados que resulte de atividade antrópica em sociedade nos estados sólidos ou semissólidos, assim como os líquidos e gases que, devido à sua particularidade, não seja possível seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Esses resíduos sólidos são chamados de lixo e essa vem sendo a causa de diversos problemas ambientais e de saúde pública pelo mundo. Então, a gente tem um conceito de resíduos sólidos, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, e resíduos sólidos é a mesma coisa de lixo, tá? Eles são sinônimos. E aí a gente tem que o lixo marinho é um problema, né, que infelizmente acarreta o mundo todo.
A gente vai ver em alguns vídeos que eu vou mostrar nessa aula para vocês, não necessariamente na aula de hoje, mas nessa aula que eu digo, na aula 3, que é essa que a gente tá, do material da aula 3, tá? Então, vocês vão ver áreas que não existem pessoas vivendo, são áreas, vamos supor, de proteção ambiental, que são isoladas, que não pode ter visitação, apenas cientistas podem ir até lá, e mesmo assim a gente tem um acúmulo de lixo gigantesco, porque, como eu estava falando, as correntes marinhas, elas vão ser responsáveis por estar levando esse lixo de um local para outro. Vanessa Nogueira. Ah, você não tinha colocado o sobrenome antes, né? Então, esteticamente desagradável, difícil e caro de se remover. Causa morte de espécies da fauna e é potencialmente tóxico, como no caso do lixo hospitalar, militar e industrial. Então, a Vanessa está dizendo que a internet dela está oscilando. Não tem problema, Vanessa, caso você perca alguma parte da aula, né, eu disponibilizo, eu compartilho ela, ficando disponível por 24 horas, tá bom? Eu vi que vocês estavam falando no grupo com a professora Valéria na questão de enviar para vocês. Cada aula dessa, ela tem em torno de 1 GB e 200, tá? Então fica muito pesado, é impossível enviar por e-mail e muito menos por WhatsApp, tá? Se vocês não conseguirem ver, mesmo ficando disponível por 24 horas, vocês me avisam, tá bom? Eu vou ver, tem uma estratégia aqui para enviar para vocês, certo? Então, sim, quando a gente fala que o lixo ele é esteticamente desagradável, então vocês já devem ter se deparado com a situação de ir numa praia e a praia está imunda, né? Tá toda suja, cheia de plástico, cheia de embalagem, de lanche, de todo tipo de lixo. Quem aqui já se deparou com isso, né? De ter esse desprazer de ir numa praia e a praia tá toda suja? Já aconteceu isso com vocês? Esperando aí vocês responderem. Se aconteceu, digam qual foi a praia. Foi aqui mesmo, João Pessoa. A Rubiana disse que parou pra ela. Acho que parou a aula, né? Então, tá normal pra vocês, gente, a transmissão? Pra mim aqui não travou em nenhum momento. Então, a Pamela tá dizendo que na praia de Tambaú já se deparou com essa situação. É podre. Praia do Cabo Branco também, né? Roseide tá falando. Então, são praias, né? Aqui que a gente tem no nosso litoral. Então, Mirelle tá falando que Cabo Branco vive suja. Então, a gente tem ali, tá normal a conexão para vocês, né? Então, deve ser algo pontual. A questão da conexão que tá falhando. Então, a gente tem ali Praia do Cabo Branco, Tambaú, são áreas onde elas vão ter uma extensão, né, um pouquinho maior de areia, né, onde a gente tem a pista com a calçada e logo em seguida uma área um pouco maior de areia, onde a população, né, que quer curtir ali a praia, utiliza para colocar suas sombrinhas, né, fazer seus lanches, seja lá o que eles quiserem para curtir o dia, né, na praia, no sol e por aí vai. Então não há problema quanto a isso, né? Não há problema você
curtir a praia. O problema é como você faz isso, né? O que é que você deixa ali quando você vai embora? Então, esse é um problema muito sério que acaba comprometendo o ambiente e aquela área de praia, né? Deixando sujo, desagradável, como eu falei, esteticamente desagradável. É muito ruim você ir para um local e tá tudo imundo, bagunçado, né? Então não é legal que isso ocorra. Vocês já prestaram atenção que a gente tem, eu tinha acabado de falar, boa noite Larissa Loren, seja bem-vinda à aula de estética, educação ambiental. Então, vocês já prestaram atenção que Cabo Branco e Tambaú, a gente tem essa faixa bem grande de areia, e que Manaíra a gente não tem, não tanto quanto, tá? Vocês já prestaram atenção nisso? Hein, meninos? Me digam aí e me digam o porquê que isso ocorre. Se vocês têm em mente, né, o porquê que em Manaíra a gente não vai ter a faixa de areia tão larga quanto a gente vê em Tambaú e Cabo Branco. Ou mesmo até já no Bessa, né? No Bessa ele já começa a ter novamente essa faixa de areia. O que é que vocês têm? Então, eu gostei da carinha, Rosede. Pensei, eu tô igual a essa carinha aí. Pense. A Pamela não sabe. Mas vocês já observaram isso, pelo menos? E aí quem já observou pode desenvolver alguma teoria aí para tentar explicar. Mirelle tá dizendo por conta da orla. Em que sentido? Porque Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, todos têm frequência de pessoas, né, de visitas. Por causa da orla que tomou conta. Em que sentido? Porque como eu falei, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, todos eles, né, tem uma intensa visita, né, frequentadores de praia, do calçadão, quase, não necessariamente o calçadão. Então eu vou dar uma dica. Teve uma ação antrópica sim ali que causou um impacto. Não é o avanço do mar. Não é o avanço do mar. Deixa eu ver se eu abro um mapa aqui para tentar explicar melhor para vocês, tá? Então vão colocando aí as opiniões de vocês. Carinha de Rosede aqui. Eu tava tentando identificar que carinha é essa. Deixa eu ver. Aqui. Mapa de uma pessoa. Bora, meninas. Pensem. Águas pluviais, não. A Elaine tá falando águas pluviais. Águas pluviais são águas das chuvas, então não. Cadê a Elaine? Sabe de tudo. Vegetação, também não. Deixa eu ver aqui. Pegar um bom mapa aqui pra ver. Pronto, eu acho que isso aqui é suficiente. Dá pra eu mostrar aqui pra vocês. Meu Deus, cadê? Pronto. Negócio difícil é nada, vocês vão ver rapidinho. Lógico que vocês não têm a obrigação de saber disso não, tá, gente? Eu tô só estimulando vocês a raciocinarem em relação aos aspectos que a gente tem na nossa cidade. A quarentena tá atrofiando os neurônios. Que nada, vocês vão ver, vai ajudar bastante esse período.
para quem não está trabalhando, né, reforçar aí os estudos. Então, como eu estava falando, né, a gente tem, vocês não vão ter a obrigatoriedade de ter esse conhecimento prévio. Agora vocês vão ter, porque eu vou estar explicando, tá? Mas vejam como é o nosso mapa. Deixa eu só fechar aqui. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu fechar aqui, tá? Para vocês poderem visualizar. Então, vocês estão... eu também acho que a internet pontual de vocês, porque aqui tá pegando direitinho e tô vendo que algumas outras meninas também, né? Então, gente, vocês estão conseguindo enxergar esse mapa direitinho? Esse é o mapa de João Pessoa. Observem que a gente tem... Deixa eu ver aqui. Tá dando pra ver? A gente tem aqui essas áreas, ó, que a gente chama de enseadas. Vocês estão vendo aqui essas curvazinhas? Pronto. Então, olha onde é que tá Tambaú. Estão vendo aqui o laser? Nessa pontinha aqui, ó. Bad things with you. Então, essa pontinha aqui, o que é que a gente tem nessa região? A gente tem o Hotel Tambaú. Então, o que é que vocês vão ter que pensar, né? Que eu tava querendo... eu tô gostando de ver todo mundo participando. Então, o que é que eu tô querendo que vocês compreendam, né? A diferença de Tambaú para Manaíra. Então, nessa enseada, tá? Onde a gente tem aqui Tambaú, nessa pontinha de Tambaú, a gente vai ter justamente o hotel, tá? Então, o que é que o hotel tem a ver com a parte de não ter areia em Manaíra? Então, a gente tem a dinâmica de praia, tá? Então, a dinâmica de praia faz com que a gente tenha depósito de areia natural em determinadas áreas e outras não. Só que aí, no momento que o Hotel Tambaú ele foi construído, ele impediu, que ó, como eu falei, ele tá aqui na ponta. A corrente ela vem daqui para cá, ó. Então, como eu tenho o hotel aqui, eu tô impedindo que essa área aqui tenha deposição de areia. Com isso, a gente vê um estreitamento da faixa de areia ali em Manaíra, tá? Lógico que também teve a influência dos calçadões, pista, tudo foi colocado ali, mas isso se agravou com a construção do Hotel Tambaú. Se fosse hoje, né, se não existisse o Hotel Tambaú ali, e hoje fosse querer ser colocado, construído o Hotel Tambaú, então hoje não seria permitido, tá? Então hoje os conhecimentos e as leis ambientais, elas são mais rígidas, justamente para acabar com esse tipo de situação e esse impacto, né, que é feito no ambiente. Então ela está dizendo, então eu acertei, eu disse construção civil. Sim, de certa forma, não acertou qual a construção, mas o seu raciocínio, né, em dizer, né, que existia ali uma ação relacionada à construção, sim. Então, nesse sentido, você está certo. Então, deu para entender aí o porquê, né, uma coisa tão simples, né, a construção de um hotel. Então, olha a diferença... Olha a diferença que causou, né, entre uma praia e outra que são vizinhas. Então, o Bessa, a gente já vai ter o Bessa aqui, ó. Então, o Bessa já vai estar aqui nessa porção. Então, desculpa, o Bessa tá aqui. Nessa porção aqui, então Tambaú
Manaíra, e aqui a gente vai ter Jardim Oceania, Bessa. Então aqui a gente já não tem, né, tantos problemas quanto a gente tem aqui em Tambaú. Então, meninas, às vezes eu aponto aqui o laser errado, é porque pra vocês estão vendo certo, mas pra mim tá ao contrário aqui na minha parede, tá? Então às vezes eu fico perdida na hora que vou apontar alguma coisa. Então, vamos continuar. Então, como a gente estava falando, a parte estética, né, do lixo, muitas vezes é o único ponto que é levado em consideração. Então as pessoas não estão nem aí para o que pode acontecer, desde que visivelmente a praia esteja bonita, tá? Então, esse lixo ele se torna caro de ser retirado, porque muitas vezes é um lixo que, para ele ser retirado, ele precisa afetar o ambiente. Então, não sei se vocês já observaram, existem umas máquinas, né, como se fossem uns mini trator, que é passado na areia. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda à aula de educação ambiental para o UPCs de estética. Então, esses, como eu disse, parece um mini trator. Ele vai tipo uma retroescavadeira puxando a areia, tá? E aí com isso vai ficar limpando, né, o lixo. Saudade da caixinha de som? Qual? A do microfone ou essa aqui? Essa aqui tá... Daqui a pouco vocês escutam quando for botar o áudio. A do microfone. É a do microfone? Tá ruim, gente, o volume pra vocês? Ah, tá. Se quiserem eu pego. Deixa eu pegar aqui. Ah, é porque as outras aulas que eu tava dando, ninguém tava reclamando do áudio. Eu pensei que tava bom. Então tá bom, vou pegar aqui, tá? Só um segundo. Então, não sei se vai ficar melhor. Vejam aí, tá bom? Não, mas ficou bom assim? Ficou melhor? Não ficou? Ficou ruim? Bom, vou usar agora. Já peguei mesmo, então vou ficar com o microfone, tá certo? Então, sim. Tem problema não, Laninha. Quem tá na aula pode participar, tá bom? Bom, melhorou ainda mais, então tudo bem. Elaine tá dizendo que tá do mesmo jeito. Bom, aí tá complicado, meninas. Bom, vou ficar com o microfone, porque aí pra quem melhorou vai ter uma diferença, tá? Então, o lixo, né, o lixo marinho, como eu tava falando, né, aqueles mini tratorzinhos lá que eles ficam usando, eles podem até ser efetivos em relação à retirada do lixo. Só que a gente tem que pensar que na praia a gente não tem só areia, a gente tem também organismos que vivem ali. E no momento que a gente faz essa limpeza com esse tipo de equipamento, né, esse maquinário, então a gente vai estar causando impacto. Então imaginem como na nossa área aqui, que a gente tem desova de tartarugas marinhas, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então, como que a gente vai estar preservando um ninho se vai estar vindo máquinas ali e retirando
virando ali a areia. Então a gente poderia estar destruindo vários ninhos, né, devido a esse tipo de maquinário. Então foi o pessoal daqui, eles foram orientados a não utilizar mais esse tipo de equipamento, pelo menos não na faixa de areia onde as tartarugas costumam desovar, tá? Como uma forma de prevenção de danos ali a uma espécie. Então, a descarga do lixo ela pode acontecer de duas formas: acidentalmente ou deliberadamente, né? Então, por atividades humanas diretas nesses ambientes, como por exemplo, eu vou à praia, como um picolé e jogo o saquinho e o palito de picolé ali no chão. Então, isso foi algo, né, deliberado. Eu que fui lá e joguei o lixo. Ou por acidentes. Então, vamos supor, um navio, acabou ocorrendo um acidente com ele, ali ele derramou petróleo, por exemplo. Então não foi intencional, não era a intenção dele jogar aquele óleo no ambiente, foi algo que acabou, né, acontecendo. Pode ser que ocorra também a descarga de lixo no ambiente marinho através da drenagem dos rios ou carregado pelos ventos. Então, os rios que desaguam no mar, a gente vai ter o quê? A gente vai ter todo o percurso do lixo, né, por onde o rio passou, e com isso pode ter carregado lixo, esse lixo posteriormente vai acabar chegando no mar. E o próprio vento também. Então, o lixo que é jogado na praia, por exemplo, o vento pode estar levando ou então nas cidades pode estar levando e ele chegar até a beira das praias e chegar até o próprio mar, tá bom? Então, esse lixo ele vai poder chegar de várias formas. O lixo ele pode causar a morte de várias espécies, tá, de animais. Ele é potencialmente tóxico, né, como por exemplo o lixo hospitalar, o lixo militar, industrial, que quando lançado nesses ambientes vão causar prejuízos à fauna e à flora, intoxicando o ambiente e podendo causar sérios danos não só à vida marinha, mas também para a gente, tá? Num processo que a gente chama de bioacumulação, ou seja, a acumulação de, por exemplo, metais pesados na cadeia alimentar, na cadeia trófica. Então, quando a gente tem, por exemplo, vocês lembram como é a cadeia alimentar, né? Ou não? Senão, deixa eu procurar uma imagem aqui para ajudar. Porque quando a gente tem o quadro fica mais fácil da gente explicar para vocês. Deixa eu ver uma imagem legal aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei uma imagem legal aqui pra gente usar. Então, vocês estão conseguindo visualizar essa imagem aqui atrás, gente? Ah, meleca. Pronto, tá aqui. Então, como que ocorre? A cadeia alimentar, a gente vai ter o quê? Na sua base, a gente vai ter os organismos produtores. Por exemplo, as plantas, tá? Ou as algas, se for no ambiente marinho. A bioacumulação ela pode acontecer em qualquer ambiente, tá? Não só no ambiente marinho. Aí, logo acima da cadeia alimentar, ali nos produtores, né, que seriam as plantas, as algas, a gente vai ter os herbívoros. Um exemplo, um coelho.
Certo, mas não precisa, eu quero que vocês vejam só a imagem mesmo, tá? Quando eu sair da frente vai ficar melhor. Deixa eu só explicar para poder mostrar para vocês. E aí a gente tem os produtores, logo em seguida os herbívoros, depois os carnívoros. E aí, né, se dá os níveis na cadeia alimentar. O que é que acontece com a bioacumulação? Então, os organismos das bases, né, da cadeia alimentar, eles podem ter sido expostos a componentes químicos, como por exemplo metais pesados, que são tóxicos e causam bioacumulação. Aí vamos supor que ocorreu ali a bioacumulação que foi causada, né, por produtos químicos utilizados na plantação. Aí veio um animal herbívoro, né, que só se alimenta de plantas, comeu aquela planta. Então, aquele produto químico que estava na planta vai ser absorvido por esse animal e vai ficar nas células dele. Quando vier um outro animal, né, um predador, e comer esse herbívoro, então o metal pesado que estava no corpo daquele herbívoro vai passar para o carnívoro e assim sucessivamente. Então, os animais que são chamados de topo de cadeia alimentar, como por exemplo nós somos considerados animais de topo de cadeia alimentar, devido à nossa tecnologia, né, o armamento que a gente consegue produzir. Se não fosse isso, a gente não era considerado topo de cadeia alimentar. Então, um leão, tubarão, são tudo animais de topo de cadeia alimentar. Então, no momento que a gente está se alimentando, por exemplo, de peixes que porventura tenham entrado nessa linha, né, de bioacumulação, a gente também está se contaminando. Então, como vocês podem estar vendo aí na imagem, tá? Então, toxinas como metais pesados ou agrotóxicos contaminando a água. Aí a gente tem organismos produtores que acabaram se contaminando porque essa água está poluída. Zooplâncton, que são organismos, né, menores e de base de cadeia alimentar, que se alimentaram desses organismos autótrofos, que são os que produzem seu próprio alimento, as algas, por exemplo. Aí vem peixes pequenos que se alimentaram desse zooplâncton, né? Então, cada vez que o nível trófico vai avançando, a gente vai ter uma concentração maior desses produtos no nível seguinte, até chegar em quem? Chegar na gente, tá? Então, isso é um processo que ocorre, tá? Pronto, isso é um processo que ocorre na cadeia alimentar e quando se tem produtos químicos sendo lançados no ambiente pode causar, né, um dano não só diretamente àqueles animais, mas também podendo chegar até a gente. Então, por volta de 60% da população mundial, hoje é estimada em 8 bilhões de pessoas, vivem na zona costeira. No Brasil, essa população contribui para o aumento da deposição de lixo em áreas circundadas por corpos de água, como rios e o oceano. A falta de saneamento, a falta de políticas públicas de gestão de resíduos e a falta de conscientização da população faz com que boa parte do lixo seja depositado direta ou indiretamente nos oceanos, fazendo justamente que haja contaminação. Então, a falta de saneamento básico vai fazer com que os esgotos, né, das casas, elas sejam desaguadas diretamente nos rios, que posteriormente vão chegar no mar, ou mesmo jogados de forma direta mesmo nas próprias praias. Então, quando a gente não tem ambiente que possua
um saneamento básico, né, feito de forma apropriada, de forma que possa atender a população, então a gente vai ter ali um ambiente com uma qualidade, né, a respeito da água, da própria praia, bem poluída. Então, continuando aqui, sim, a questão da conscientização da população, né? Então, a educação ambiental ela deveria ser para todos e colocada em prática por todos, mas infelizmente não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, os efeitos sobre a biota, ou seja, os efeitos sobre os organismos vivos, vão ser imediatos, tá? Em relação ao que o lixo pode causar, como por exemplo emalhe e afogamento, ou seja, os animais eles acabam ficando presos a esses lixos. Lidiane está perguntando aqui, professora, aquele rio de Jacarapé, acho que vai tudo para o rio. Eu não posso afirmar, né? Eu não fiz um estudo lá da área, mas a gente, infelizmente, aqui no Brasil tem muitas áreas dessa forma, tá? Que acabam recebendo uma demanda muito grande de poluentes, né? Até porque a gente vai ver numa aula mais para frente também, onde a gente vai falar sobre saneamento básico, que a gente tem um número muito pequeno, né, em relação a algo que deveria ser obrigatório, já que a gente paga todos os nossos impostos e não são nem um pouco baratos. Então, o mínimo que a gente deveria ter era uma qualidade no saneamento básico, porque com água e rede de esgoto adequado, água tratada e rede de esgoto adequado, a gente acaba tendo a prevenção de inúmeras doenças, que são chamadas de doenças negligenciadas, né? Doenças que, por exemplo, giardíase, amebíase, entre outras, que seriam facilmente evitadas por uma água de qualidade. E meu gatinho tá querendo destruir aqui minhas coisas. E aí não é feito justamente porque não tem esse investimento. Então, a Lidiane tá falando que uma vez foi lá em Jacarapé, né? E aí falou que né, vai tudo pro rio. Gente, só um segundo aqui. Vem, Ted. Vem, Ted. Vai, passa. Passa, eu não sei agora não. Voltei. Esses meus filhos, esses meus filhotes de 4 patas que me dão trabalho. Então, vamos lá. O emalhe e afogamento, né, de organismos, de animais, no momento que você joga lixo, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, você joga lixo ali naquele ambiente, então tudo que deveria estar no ambiente para os animais deveria ser alimento. Então, no momento que você está jogando lixo ali, muitos animais acabam tendo contato com isso e acaba se contaminando ou se prejudicando, né, ficando entalado com aquele lixo, ficando preso de alguma forma, impedindo a mobilidade dele. Então, diminuindo a capacidade de procurar alimento né, também impedindo ele de fugir da predação, porque, vamos supor, se eu tô com a nadadeira presa, como que eu vou conseguir nadar para fugir de um predador ou para capturar meu alimento? Não vai ter como. Laninha está dizendo que vê muitas tartarugas morrendo. Sim, infelizmente, temos muito. Então, outra forma, né? Tem muitos que a gente chama de artefatos de pesca, tá? Onde a gente vai ter boias, né? Que
elas vão servir ali para sinalizar locais onde tem rede, entre outras coisas. E aí a gente vê muitos animais que acabam ficando presos a essas boias. E aí essa boia vai fazer com que o animal ele tenha um sobrepeso, né, em seu corpo, e aí ele não vai conseguir mergulhar para buscar alimento ou para fugir de predador, porque, como eu falei, ele está arrastando algo que está impedindo que ele tenha a mobilidade e a agilidade necessária para isso. Laninha está dizendo que viu algo, né? Foi um lixo, um pedaço de ferro que o pessoal tirou do nariz de uma tartaruga, que esse vídeo, né, foi bem divulgado e bem compartilhado na internet. Então pode acontecer também a esses animais o bloqueio do trato digestivo, né? Então já aconteceu e acontece muito de animais que acabam ingerindo lixo e causando um bloqueio, né, do seu esôfago ali, e eles não conseguem mais se alimentar e acabam morrendo por inanição, que eu vou falar já o que é isso. Ferimentos também oriundos da associação de componentes abrasivos ou cortantes que são lançados no ambiente, vai causar a bioacumulação, que eu expliquei agora há pouco, e em torno de 267 espécies de animais marinhos em todo o mundo sofrem a relação direta com o lixo. Então, antes da gente ver algumas interações do lixo com algumas espécies marinhas, né, alguns dados aí para vocês. Segundo dados retirados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000, do IBGE, então, apesar da gente estar em 2020, esses números não sofreram muita diferença. Quando a gente falar na aula de saneamento básico, eu vou mostrar para vocês que, né, praticamente os mesmos números. 52% da população brasileira possui sistema de coleta de esgoto, ou seja, um pouco mais, ou podemos dizer que metade apenas da população que vai ter rede de esgoto. Apenas 35%, 35,3% do volume diário de esgoto é tratado, ou seja, você ter a coleta de esgoto não significa que você tenha a rede de saneamento básico completa, não tem a rede de esgoto completa. Boa noite, Diana, aluna de enfermagem, seja bem-vinda. Então, a gente vai ter ali 35% do esgoto que é coletado, apenas 35% que é tratado, tá? Uma coisa é você ter uma tubulação, uma canalização para tirar o esgoto da sua casa. Outra coisa é eu ter essa tubulação levando esse esgoto para uma estação de tratamento para ele poder ser tratado e assim ser lançado no ambiente, né, tirando ali os contaminantes. E outra coisa é eu ter a canalização e lançar no rio, no mar, então, né, não ajudou muito. A internet de algumas pessoas realmente está muito ruim. Ontem a minha estava quase que eu não consegui. Na verdade, ainda bem que ela ficou ruim quando eu estava me despedindo, que aí ela travou e não permitiu mais eu falar nada com os alunos, né? Eu tive que encerrar a aula mesmo. 84,6% do esgotamento sanitário despejado nos rios sem tratamento algum, tá? Então, não adianta de nada, como eu falei, você ter a tubulação, se no final essa tubulação não vai permitir que esse esgoto seja tratado, né? Ele seja levado até uma estação de tratamento para que ali a gente pudesse ter ele sendo disponibilizado para o ambiente, né? E aí a gente não ter os contaminantes. Então, o Rosiade está dizendo aqui, aquele esgoto em Manaíra há muito tempo é jogado no mar e ninguém toma providências. Eu moro aqui em Manaíra, tá? O ano passado teve até uma investigação sobre isso, onde todas as casas receberam a notificação
para fazer uma verificação da rede de esgoto, justamente para tentar identificar quais eram aquelas casas ou prédios, né, as edificações que estavam com a tubulação de esgoto, né, vamos dizer assim, de forma clandestina. A internet de Elaine tá querendo entrar de quarentena também, tá querendo trabalhar não. Então, dando continuidade. Ó, gente, a gente vai falar sobre as tartarugas marinhas, tá? Só que como já estamos a 55 minutos da aula. Lembrando que as lives, elas ficam ligação clandestina. É isso que eu tava tentando lembrar. Obrigada, Elaine. Então, lembrando que as lives, elas só são permitidas pelo Instagram por 1 hora. Então, eu vou encerrar, tá? Esse momento da aula agora. E aí a gente reinicia logo em seguida, tá bom? Vou esperar vocês entrarem e aí a gente dá continuidade, tá bom? Então, até já já.